Você abriria mão do seu direito de votar? Provavelmente não. Mas e se alguém dissesse que você nunca deveria ter recebido esse direito? Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Quando eu ouvi essa declaração, eu achei que estava diante de mais uma polêmica das redes sociais. Mais uma frase feita para gerar indignação, engajamento, polêmica, distração. Mas bastaram alguns dias de pesquisa para perceber que eu, na verdade, estava olhando para a história pelo lado errado. Eu sou a Vivian Mesquita e esse é o Agora Faz Sentido. Essa ideia não nasceu na internet, não nasceu no Brasil, nem começou com Paulo Figueiredo. Ela é muito mais antiga. Nenhum direito nasce eterno e poucos desaparecem de uma só vez. Em meados do século XIX, uma mulher podia trabalhar, educar os filhos, administrar uma casa, participar da comunidade, mas continuava praticamente invisível quando o assunto era política. Ela não podia votar. Em muitos lugares, também não podia controlar plenamente os seus bens depois do casamento, celebrar certos tipos de contratos em seu próprio nome ou participar da vida pública em igualdade de condições com os homens. Foi nesse contexto que 5 mulheres decidiram fazer uma pergunta que parecia impensável. E se homens e mulheres fossem realmente iguais perante a lei? Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Mary Ann McClinton, Martha Coffin Wright, Jane Hunt. Elas não eram parlamentares, não eram ministras, não ocupavam cargos públicos. Eram mulheres comuns para os padrões da época. Professoras, escritoras, ativistas, mães. Durante 2 dias, cerca de 300 pessoas se reuniram em uma pequena capela metodista. Ali aconteceria a primeira convenção organizada da história dedicada exclusivamente aos direitos das mulheres. Ao final do encontro, elas apresentaram um documento inspirado diretamente na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Seneca Falls marcou o início formal do movimento pelo voto feminino no país. Pela primeira vez, um documento político afirmava de maneira explícita que homens e mulheres nasciam iguais em direitos. A reação foi imediata. Diversos jornais ridicularizaram o encontro. Chamaram as participantes de exageradas, radicais e inimigas da família. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela pequena reunião em uma igreja no interior se tornaria o ponto de partida de um movimento que mudaria a democracia em dezenas de países. O caminho ainda seria longo, muito longo, mas pela primeira vez, o voto feminino deixava de ser apenas uma ideia e passava a ser uma reivindicação política organizada. Hoje parece estranho imaginar um mundo assim, mas durante séculos, isso não apenas era considerado o normal, era considerado natural. Quer ver só? Qual foi o último país do Ocidente a reconhecer o voto feminino? A resposta vai te surpreender. Foi a Suíça. Isso mesmo. Um dos países mais ricos e democráticos do planeta só reconheceu o voto feminino nacionalmente em 1971. E um cantão suíço resistiu até 1990. Appenzell só passou a aceitar o voto feminino obrigado por uma decisão da Suprema Corte Suíça. O voto feminino não chegou ao mundo de uma vez. Ele avançou lentamente, país por país, estado por estado, às vezes cidade por cidade. Se uma democracia consolidada como a Suíça demorou até 1971 para reconhecer esse direito, talvez essa história esteja muito mais próxima de nós do que imaginamos. A gente cresceu acreditando que o voto feminino é um direito tão natural quanto respirar, como se ele sempre tivesse existido. Mas a verdade é exatamente o contrário. Durante quase toda a história da humanidade, metade da população simplesmente não podia participar das decisões políticas. Mas por quê? Por que, durante tantos séculos, quase ninguém achou estranho excluir metade da população da democracia? Porque, durante muito tempo, a maioria das pessoas simplesmente não acreditava que homens e mulheres devessem ocupar o mesmo lugar na sociedade. Eu acho que as mulheres devem ficar na cozinha. Elas não têm nada a ver com política. Nós, os homens, não somos tolos. Na maioria dos países ocidentais, mulheres eram consideradas juridicamente dependentes dos homens. Ao casar, em muitos sistemas legais inspirados no direito inglês, a identidade civil da mulher era absorvida pela do marido. Essa doutrina, conhecida como coverture,
limitava sua capacidade de administrar bens, celebrar contratos ou mover ações judiciais em seu próprio nome. Em outras palavras, elas respondiam às leis, mas não participavam da sua construção. É importante entender isso, porque o voto nunca foi apenas um pedaço de papel colocado em uma urna. Ele representa o reconhecimento de que alguém é um cidadão pleno. E é justamente por isso que sua conquista encontrou tanta resistência. Susan B. Anthony foi presa em 1872 simplesmente por tentar votar ilegalmente. Seu julgamento se tornou um marco do movimento sufragista americano. Naquele mundo existia uma divisão considerada natural. Aos homens cabia governar, às mulheres cabia obedecer. Era isso que ensinavam muitos governos, muitas universidades, muitos jornais, muitas igrejas. Mas observe a precisão. Muitas, não todas. Se o voto feminino tivesse sido apenas uma ideia abstrata, talvez ele nunca tivesse saído do papel. Mas ele não foi. Ele foi conquistado à força. No Reino Unido, no início do século XX, o movimento sufragista deixou de ser apenas uma campanha política e virou um conflito direto com o Estado. Uma das principais líderes desse movimento foi Emmeline Pankhurst, uma das fundadoras do movimento britânico do sufragismo. Ela transformou a luta pelo voto feminino em uma campanha de alcance nacional no Reino Unido. Em 1913, ela fez um discurso que entraria para a história: Freedom or Death, liberdade ou morte. Ela defendia que se as mulheres eram obrigadas a obedecer às leis, também tinham o direito de participar da criação delas. E foi aí que começou uma das maiores batalhas políticas da história. Mulheres foram presas por protestar, por organizar reuniões, por tentar votar. E algumas decidiram responder com uma estratégia que chocou o país. Algumas mulheres iniciaram greves de fome dentro de prisões. O governo respondeu com alimentação forçada. A sociedade britânica estava diante de algo novo. Mulheres dispostas a arriscar a própria vida por um direito político básico. Em 1913, Emily Davison, sufragista inglesa, entrou na pista de corrida do Derby de Epsom para protestar pelo direito ao voto feminino. Ela foi atingida violentamente por um cavalo e morreu dias depois. The horse in this unhappy incident is running third from last. Ela sabia que provavelmente morreria? Até hoje os historiadores discutem essa pergunta. Mas uma coisa ninguém discute. Depois daquele dia, o mundo inteiro passou a falar do voto feminino. O argumento contra o voto feminino nos Estados Unidos não era muito diferente do que seria repetido décadas depois em outros lugares. Diziam que mulheres eram emocionalmente instáveis, que deveriam influenciar a política indiretamente pelos maridos e que a participação feminina destruiria a família. Qual dessas frases foi dita em 1910 e qual foi dita em 2026? Na verdade, as quatro. Os argumentos mudam de linguagem, mas não mudam de estrutura. Em 1920, os Estados Unidos aprovaram a 19ª emenda, garantindo o direito do voto às mulheres em todo o país. No Brasil, o voto feminino foi reconhecido oficialmente em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Ele não começou com uma eleição, começou com uma assinatura. Berta Lutz foi uma das principais lideranças do movimento sufragista brasileiro. Cientista, diplomata e ativista, ela levou a pauta do voto feminino ao debate político nacional ao fundar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. Em 1934, as mulheres brasileiras votaram pela primeira vez em uma eleição nacional, mas isso não significou igualdade plena na política. Quase 100 anos depois, mulheres ainda são minoria no Congresso Nacional. O voto feminino não foi um evento, foi um processo longo, conflituoso e, em muitos lugares, violento. Mas havia uma ideia em comum em todos esses países, a de que as mulheres deveriam participar da democracia. E essa ideia venceu. Por décadas, essa história pareceu encerrada, mas ideias políticas raramente desaparecem por completo. Elas podem perder a força, podem sair do centro do debate, podem parecer ultrapassadas, até que voltam. Pedro, você se considera feminista? Não, muito pelo contrário. Voto feminino? Contra. Que eu sou contra o voto feminino. E aí eu expliquei, eu falei, gente, a maior parte das mulheres é de esquerda. Em 2026, declarações de figuras públicas
reacenderam uma discussão que muitos consideravam encerrada. Entre elas, a fala de Paulo Figueiredo. Ao afirmar que mulheres votam estatisticamente mal, ele gerou forte repercussão e críticas públicas de diferentes setores políticos. Mas a questão central não está na polêmica em si, está no fato de que esse tipo de argumento não é novo. Ele já apareceu antes, em outros países, em outros séculos e em outras linguagens. Como uma ideia que parecia superada, voltou a circular. I'm going to start this off really strong. I don't think women should vote anyways. If somebody asked me, if the government was like, okay, if we could have a more conservative country, if all women gave up their vote, I would gladly give up my right to vote to have a more conservative country. Do you think your daughter should have the right to vote? I'd be okay if she didn't, because I also know she's going to marry a biblical man. My perspective as a Christian woman is that my husband and I are one flesh. I vote the same way he does, so honestly, I would be okay with giving up my right to vote. Nem toda ideia política volta da mesma forma. Algumas voltam como leis, outras voltam como discurso. Nos últimos anos, uma parte do debate político nos Estados Unidos passou a incorporar discussões sobre família, papéis de gênero e representação política de forma cada vez mais explícita. Em alguns casos, isso incluiu críticas diretas ao sufrágio universal feminino. Esse movimento não é homogêneo. Ele não representa todo o conservadorismo americano, mas existe. What rights would you take away from women? Well, I would just take away the right to vote for tons of people. Women, for sure. Em eventos ligados a esse campo, surgem discursos que defendem modelos familiares hierárquicos e criticam a expansão de certos direitos políticos. Em alguns espaços mais radicais desse ecossistema político, também aparecem ideias como o family voting, a noção de que a unidade familiar e não o indivíduo deveria ser a base do voto político. Essa não é uma proposta institucional oficial dos Estados Unidos, mas aparece em discursos, debates e produções de influenciadores e líderes religiosos ligados à extrema-direita americana. A ideia de representação política individual é substituída pela ideia de representação familiar. Em outras palavras, o voto deixaria de ser do indivíduo e passaria a ser da estrutura familiar. Historicamente, essa não é uma ideia nova, não. Antes da consolidação do sufrágio universal, o voto já foi restrito a propriedades, famílias ou chefes de domicílio em diferentes contextos históricos. O que muda no presente não é a existência dessas ideias, mas o ambiente em que elas reaparecem. Hoje, ideias que antes circulavam em circuitos acadêmicos ou religiosos restritos podem ganhar alcance global em questão de horas. E isso altera completamente a forma como discursos políticos se propagam. Foi nesse ambiente que declarações recentes feitas no Brasil ganharam repercussão. A fala do Paulo Figueiredo foi amplamente criticada e interpretada como uma reedição de argumentos históricos já utilizados contra a participação política das mulheres, mas também teve ressonância perigosa, inclusive entre mulheres conservadoras. Mais importante do que a polêmica em si é a pergunta que ela reabre: por que esse tipo de argumento volta a aparecer agora? Para responder isso, precisamos voltar ao lugar onde essas ideias nunca desapareceram completamente: a relação entre religião, política e poder. Você quer manter seu casamento? Não teima com seu marido, mulher! Se ele disser, rasteja aí, rasteja! Quando o voto ele passa a ser o voto pleno, ou seja, mulheres, né, todo mundo pode votar, né, não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Existe alguma possibilidade das feministas terem conquistado o voto medindo forças contra os homens? Elas lutaram ou não lutaram pelo voto? Vamos supor que os homens detestassem as mulheres e quisessem evitar a todo custo que elas se tornassem cidadãs. Como é que um movimento de algumas centenas, poucas mulheres, iria mudar isso? Elas fizeram alguma coisa além de manifestações e passeatas, além de
movimentos simbólicos, isso é suficiente para garantir o direito que os homens tinham e as mulheres não, caso os homens não quisessem garantir esse direito? E os homens, como é que eles conquistaram o direito de votar? Impressionante que elas nunca conseguem provar de forma real e concreta como que o feminismo conseguiu obrigar a garantia do direito ao voto. Em muitos momentos da história, a organização política da sociedade esteve profundamente ligada a interpretações morais e religiosas. O que muda ao longo do tempo é a forma como essas interpretações se relacionam com a ideia de democracia. Em alguns discursos contemporâneos, a família é apresentada como unidade política central e não indivíduo. Essa visão entra em tensão direta com o princípio básico do sufrágio universal: uma pessoa, um voto. E é justamente nessa tensão que surgem debates sobre representação, autoridade e legitimidade política. Mas para entender melhor se isso representa uma ruptura ou apenas uma reinterpretação de ideias antigas, a gente precisa olhar para os dados. Afinal, o voto feminino mudou o resultado da democracia ou apenas ampliou quem participa dela? Até aqui nós seguimos a história. Agora, a gente vai olhar para os números. Vamos lá então. Hoje as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro. Cerca de 52% dos eleitores registrados no país são mulheres. Só que essa maioria não se reflete automaticamente na representação política. Na Câmara dos Deputados, mulheres representam menos de 1/4 das cadeiras. No Senado, o número também permanece abaixo da paridade. Se mulheres são maioria entre os eleitores, por que ainda são minoria entre os representantes? A resposta não está no voto feminino em si, mas nas estruturas históricas de acesso à política. Países que adotaram o sufrágio feminino em diferentes momentos não apresentaram um padrão único e imediato de igualdade política. Em alguns casos, a inclusão do voto foi só o primeiro passo. Em outros, levou décadas até que a representação se equilibrasse parcialmente. Globalmente, mulheres ocupam, em média, cerca de 1/4 dos assentos parlamentares do mundo. Isso significa que a subrepresentação feminina não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Mas os dados também mostram outra coisa importante. Onde há políticas de incentivo à participação política feminina, a representação cresce de forma consistente. O problema não é o direito ao voto. O problema é o acesso ao poder. Nenhuma ideia política existe no vácuo. Ideias circulam, se transformam e, às vezes, retornam. Nos últimos anos, houve sim um aumento na circulação de debates sobre papéis sociais, família e política em diferentes países. Nesse contexto, declarações como a de Paulo Figueiredo, no Brasil, foram interpretadas por muitos como parte de uma reativação de argumentos históricos sobre o papel político das mulheres. Mas é importante aqui separar duas coisas: a existência de discursos isolados e a existência de um movimento organizado. O que a evidência mostra é que há correntes ideológicas específicas, principalmente em nichos da direita radical internacional, onde ideias sobre hierarquia social e política são discutidas de forma mais explícita. Essas correntes não representam a maioria do espectro político conservador, mas elas existem e circulam. E quando ideias circulam, elas podem atravessar fronteiras, inclusive entre Estados Unidos e Brasil. E isso é grave e precisa ser acompanhado de perto e combatido. A história do voto feminino é, ao mesmo tempo, uma história de conquistas e de disputa. O direito ao voto não foi apenas concedido, ele foi lutado, ele foi defendido e consolidado ao longo de décadas. E como toda conquista histórica, ele só se mantém enquanto for socialmente aceito. A pergunta que esse vídeo deixa é por que, em determinados momentos, a sociedade volta a questionar direitos que pareciam consolidados. A história mostra que direitos não desaparecem de uma vez só. Primeiro, eles são questionados, depois relativizados e só então podem ser reduzidos. É por isso que entender esse debate importa. Agora faz sentido? Conta pra gente nos comentários, curta, compartilhe e até semana que vem.